Olá pessoal, há muito tempo eu quero fazer esse vídeo falando a respeito da reforma da Previdência. Eu tive alguns contratempos e acabei perdendo todo o projeto inicial. Também, devido ao trabalho e a mudanças que andei fazendo na refrigeração, no hardware do meu computador, só agora eu consegui reunir tudo novamente e finalmente lançar esse vídeo. Felizmente, o assunto da reforma da Previdência ainda continua em alta, principalmente agora que Bolsonaro já está com uma nova proposta para essa reforma. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que nenhuma categoria vai ficar de fora da reforma da Previdência, inclusive os militares. A determinação, de acordo com o secretário, é do presidente Jair Bolsonaro. A versão foi confirmada por Paulo Guedes em uma reunião com prefeitos em Brasília. O ministro da Economia garantiu que, além dos militares, os servidores estaduais e municipais serão incluídos na reforma que será enviada ao Congresso em até 2 semanas. O projeto deve estabelecer idade mínima para aposentadoria e igualar os regimes público e privado. Sem dúvida, esse assunto é bastante polêmico. Eu me lembro de debater com um amigo durante meses que de forma nenhuma aceitava a necessidade de se fazer uma reforma. Na verdade, existe muita gente que acha que essa reforma é um golpe, né? Essas pessoas se sentem roubadas, lesadas, revoltadas e acabam indo às ruas protestar a sua indignação. Dia de protestos contra as reformas da Previdência e do Trabalho em todo o Brasil. Por causa dessas manifestações, a maior cidade do país acordou sem boa parte do transporte público. Os paulistanos enfrentaram muitos transtornos e recordes de congestionamento. Em Salvador, o dia de manifestações foi marcado por passeatas de manhã e à tarde. Na capital gaúcha, várias categorias protestaram, de policiais a professores. No Recife, teve bloqueios em rodovias e ônibus parados. Foi assim também em Belo Horizonte, com estradas interditadas e serviços suspensos. No Rio de Janeiro, a manifestação terminou em confronto. Um grupo de vândalos promoveu um quebra-quebra. Rojões foram lançados contra agentes da Guarda Municipal, que responderam com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Mas por que será que tanta gente acredita que a Previdência não precisa ser reformada? As pessoas estão vivendo mais, isso é inegável. Não precisa ser um gênio para perceber isso ao teu redor. As estimativas realizadas por órgãos de estatísticas e de saúde também mostram isso. Ainda por cima, é inegável que as pessoas estão tendo menos filhos. Basta olhar para a sua quantidade de tios, tias e a sua quantidade de irmãos e irmãs. Então, é óbvio que se você tem menos jovens e mais idosos no país, vai haver déficit, rombo na Previdência. Todo mundo sabe que a Previdência se sustenta como uma pirâmide. A base são os jovens que estão trabalhando e o topo são os idosos que estão aposentados. O jovem que trabalha hoje e contribui para a Previdência está pagando não pela sua aposentadoria, mas está pagando o benefício de um idoso que já está aposentado. Por isso que funciona como uma pirâmide. A base, os jovens, precisam ser em maior número que o topo, os idosos. Se você tem mais idosos do que jovens, a pirâmide cai, não é? E essa é uma realidade internacional. Diversos países no mundo já passaram por suas reformas da Previdência. Mas ainda tem brasileiro que acha que é melhor do que todo mundo, que acha que só o Brasil que não precisa fazer uma reforma da Previdência. O que será que leva essas pessoas a pensarem assim? Será que é complexo de superioridade? Ou será que tem pessoas públicas, formadoras de opinião, pregando isso? Se a gente quiser resolver o problema financeiro da Previdência, a solução é simples. E nós já fizemos isso de 2004 a 2014. Quanto mais emprego você gerar, quanto mais aumento de trabalhadores os trabalhadores tiverem, quanto mais aumento tiver o salário mínimo, quanto mais gente for formalizada, mais dinheiro a Previdência vai arrecadar. É por isso que entre 2004 e 2014 ela foi superavitária. Meu Deus, esse cara é muito mentiroso, velho. Gente, pelo amor de Deus, olhem nos olhos desse cara e vejam que ele está mentindo para vocês na cara de pau. Eu tenho a pena dos petistas que ouvem esse discurso e realmente acreditam nele. Esse tipo de discurso mentiroso e populista para ganhar votos é que promove protestos como esses que acabamos de ver, que acabam até mesmo gerando violência e revolta no povo que acredita nas palavras dessa raposa. É a clássica luta de classes que Karl Marx já previa. Mas vamos pesquisar. Ele diz que entre 2004 e 2014 a Previdência foi superavitária. Isso é, não teve rombo. Superávit é quando não tem rombo, mas ainda sobra dinheiro, né? Então, eles teve um superávit. Será mesmo? Eu vou mostrar aqui, não entre 2004 e 2014, eu vou além.
Eu vou mostrar de 2003, um ano antes, até 2015, um ano depois. Vou mostrar todo esse período no meio para que você veja que esse rombo da Previdência não é de hoje. E durante a gestão do PT, que foi entre 2013 e 2015, esse rombo continuou. Vamos lá? Tá aqui, ó, 2003, rombo, 2004, rombo, 2005, rombo, 2006, rombo de novo, 2007, rombo, 2008, rombo, 2009, rombo também, 2010, rombo, 2011, rombo, 2012, rombo na Previdência, 2013, rombo, 2014, rombo, 2015, rombo na Previdência. Então, cadê, Lula? Cadê o superávit que você diz que teve entre 2004 e 2014? Mentiroso, velho. É por isso que entre 2004 e 2014 ela foi superavitária. Ele se baseia na ignorância do povo que vota nele, não é? Que não pesquisa para ver se ele realmente está falando a verdade. Mas vamos lá, vamos voltar para as mentiras dessa raposa velha. A Previdência não pode ser, discutida a reforma dela para resolver o problema fiscal do governo que não tem coragem de propor um aumento de imposto para os ricos pagar mais, inclusive os exportadores de commodity. Aqui, pessoal, vem um discurso que a esquerda adora usar. É a economia Robin Hood, não é? Você tira dos ricos para dar para os pobres. Basicamente é isso. Eu sugiro enfaticamente que você estude economia. Só assim você vai entender que a economia da esquerda está fadada ao fracasso, à miséria. Eu mesmo já fui de esquerda, e uma das razões pelas quais eu me tornei de direita foi estudar economia. Porque assim, parece ser muito bonito tirar dos ricos para dar para os pobres, né? Mas isso não funciona. Pelo contrário, só traz mais miséria para os pobres. E isso nós podemos ver na prática. Eu vou mostrar aqui. Não vou me alongar muito nesse assunto, mas vou mostrar. Você precisa entender que quem dá emprego aos pobres são os ricos. Quem produz a comida que os pobres comem são os ricos. Quem produz as roupas, os remédios de que os pobres precisam são os ricos. Então, quando você coloca mais impostos sobre os ricos, bem, ou você afasta esses ricos do país, que nesse caso vai gerar desemprego, vai gerar escassez, tá entendendo? Vai gerar inflação. Então, ou você afasta os ricos do país, e eles vão embora levando consigo o seu dinheiro, não é? Levando consigo os empregos que eles poderiam gerar ali, não é? Levando consigo os produtos que eles iriam produzir ali, não é? As imagens de longas filas fora do supermercado são ainda mais dramáticas nas cidades do interior da Venezuela do que em Caracas. Em Valência, uma cidade industrial a oeste da capital, café, óleo, farinha de milho, sabão, detergente e frango estão entre os produtos mais escassos. É difícil conseguir os alimentos. É difícil conseguir comida e para conseguir um pouco temos que fazer o que estamos fazendo. São enormes filas que começam 4, 3 horas da manhã e agora já são 10 e não tem solução, não tem produto. Cada vez não há solução de nada porque não se vê produto. A imprensa nacional tem relatado situações de tensão e tentativas de saquear lojas. Em 31 de julho, aconteceram 2 saques em San Félix, no sul, que deixaram um morto e dezenas de detidos. Os venezuelanos percorrem o comércio para tentar estocar alimentos básicos. Ninguém sabe exatamente qual é a extensão do drama e o Banco Central da Venezuela não apresenta dados de escassez desde março de 2014. Então, ou você afasta os ricos, causando mais miséria para o país e para os pobres, não é? Ou então os ricos precisam diminuir custos de produção. Nesse caso, vai gerar desemprego. Tá entendendo? Ou então os ricos simplesmente aumentam os preços dos produtos que produzem. Nesse caso, prejudica mais uma vez os pobres que precisam comprar esses produtos. Então, eu poderia explicar todos os mecanismos econômicos atrelados a isso, mas explicar a economia não é o objetivo desse vídeo. Eu apenas vou mostrar as consequências de um exemplo real de um país da Europa que decidiu taxar os mais ricos. Vamos ver se essa economia de esquerda funciona? Olha aqui, pessoal, isso aqui é uma matéria do Wikipedia, né? Eu vou mostrar outra fonte também, só que isso aqui, olha, taxação sobre as grandes fortunas. É uma das formas de você taxar mais os ricos, que a esquerda adora pregar isso. Se você acompanhou a campanha eleitoral agora de 2018, você viu todo mundo sugerindo que isso aqui seria a solução para o Brasil. Mas isso já foi posto em prática na França e causou fuga de capital. Tá vendo aqui? Olha aqui, um artigo de 2006 do Washington Post, um jornal sério, né? Intitulado Velho Dinheiro, Novo Dinheiro,
fugindo da França e sua taxação sobre as grandes fortunas, apontou os prejuízos causados, tá vendo? Quando você aumenta os impostos sobre os ricos. Alguns países até usam isso, só que o imposto no consumo é baixo. No Brasil, o imposto sobre o consumo é altíssimo, então você não pode fazer isso. Você não pode aumentar os impostos sobre os ricos, você vai prejudicar os pobres. Essa é a realidade, né? O artigo dá exemplo de como a taxação causou fuga de capital, fuga de pessoas, perda de trabalhos e ultimamente uma perda na arrecadação do governo, né? Olha aqui, olha. O autor, né, um economista francês, estima que a taxação sobre as grandes fortunas dá ao país um lucro de 2,6 bilhões, né, por ano, né? Só que o país já perdeu 125 de 1998 até 2006, já perdeu 125 bilhões em 8 anos, ou seja, uma perda média por ano de 15 bilhões. O país lucra 2,6 bilhão e perde 15. Essa é linda economia da esquerda. Tá vendo? Aqui vocês podem ver o artigo original, publicado no Washington Post, né? Vocês podem ler, eu li esse artigo, é excelente, né? Mostra inclusive exemplos de empresários que saíram do país, né? Olha aqui, olha, Dennis Pear, mostra outros também, se eu bem me lembro, né? Saiu do país levando todos os empregos que ele poderia gerar, levando a empresa dele, né? Deixando o povo a ver navios. Não tem como ficar no país, né? Muitas vezes o patrimônio de uma empresa não é nem em dinheiro, mas é em imóveis, é em carros, é em objetos. O que é que o cara vai fazer? Vai vender um carro por ano para pagar o governo de impostos? Então as pessoas fogem do país. Esse é o problema. Uma coisa interessante. Vamos ver agora como é que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos fez o caminho inverso do que a esquerda aqui prega. Ele fez o maior corte de impostos da história dos Estados Unidos. Trump fez isso. Baixou de 35% para 15% os impostos sobre as empresas, né? Um corte de 20 pontos percentuais. É muita coisa. Na prática, será que isso funcionou? Olha aqui, olha. Entenda a reforma de Trump, que levou as empresas a subir salários e criar vaga nos Estados Unidos. Outra fonte aqui é o País, que eu acho que os esquerdistas gostam, né? Olha aqui, olha. Como os Estados Unidos alcançaram pleno emprego com Trump? Taxa de desemprego do zero cai para 3,7%, o nível mais baixo desde 1969. É isso que os Estados Unidos fez. É assim que se gera emprego, é assim que se produz. Não acredita nisso? Acha que é mentira? Basta você ver os índices das bolsas americanas. Vê aqui, olha, a Dow Jones. Olha aqui, ó, alta, tá vendo? Pode olhar no período, pode verificar, sempre em alta. Vamos ver outro índice, vamos ver o Nasdaq. Aqui, olha, alta, tá vendo? Sempre em alta. As empresas estão produzindo a todo vapor, gerando emprego a todo vapor. Isso é um salário valorizado no teu bolso, é emprego para que você possa se sustentar, tá entendendo? Então, aumentar impostos sobre os ricos só faz esses ricos fugir do país ou aumentar o preço dos produtos que eles produzem nesse país. Essa é a realidade. Mas vamos lá, vamos terminar o vídeo do Sapo Barbudo, porque agora tem um momento feliz do vídeo. Por isso, companheiros e companheiras, nós não temos outra solução. Eu que pensei que aos 70 anos eu ia poder descansar, estou convidado nesse momento a ir para a luta para não permitir que tirem da gente o direito da gente sobreviver. Rapaz, tá vendo o bichinho? Pensou que ia se aposentar, mas teve que voltar para salvar os direitos da gente. Engraçado que ele fala na primeira pessoa do plural como se ele estivesse incluído na realidade do povo brasileiro. Mas será mesmo? Será que o Lula vai se aposentar como você? Será que o Lula algum dia vai pegar a fila do INSS? Só para você ter uma ideia, a justiça já mandou bloquear 3 apartamentos do Lula, 2 carros, um terreno e mais 30 milhões do Instituto Lula e da empresa de palestra Leos. Esse dinheiro, ele diz que recebeu pelas palestras que ele deu, né? Aí você vai ver para quem ele deu essas palestras. Olha aqui, ó. Estou aqui no site oficial do Instituto Lula, né? Você encontra no meio empresas corruptas metidas na Lava Jato até o pescoço, como Camargo Correia, a OAS,
né, que roubou a Petrobras, você encontra Odebrecht, você encontra Queiroz Galvão. Atenção especial a Queiroz Galvão, para você que é nordestino como eu, né? E se você vive dizendo que o Lula trouxe água para o Nordeste com a transposição do Rio São Francisco. Tem corrupção na transposição do Rio São Francisco. Pesquisa aí, Operação Vidas Secas da Polícia Federal. A Queiroz Galvão é o personagem principal dessa roubalheira, né? Que deveria trazer água para os pobres do Nordeste, né? Mas essas empresas pagaram milhões ao Lula, mas foi apenas palestras, né? Não é essa a história? Cara, tem que ter certificado de idiota ou muita falta de vergonha na cara, de honestidade, para dizer que acredita nisso. E também não posso esquecer, o patrimônio do Lula não é só isso não, viu? Tem também 16 milhões em contas e aplicações numa previdência privada, né, que também foi bloqueado pela justiça, isso mesmo. O Lula diz que vai defender a aposentadoria da gente como se ele estivesse no meio, mas a aposentadoria dele é privada, trouxa. Ele não vai para o INSS como você, tá entendendo? Piada, velho. Mas vamos deixar de lado e voltar para o foco do vídeo, que é a reforma da Previdência. Agora que eu já abordei o básico dessa discussão, vamos ver os argumentos contrários, que são um pouco mais elaborados. Que esse papo que a Previdência está quebrada, a gente ouve há décadas e décadas e décadas. Desde a Constituinte eu ouço isso, e ela nunca quebrou. E está sempre pagando em dia todos os seus dependentes. Aposentado, pensionista, auxílio daqui, auxílio dali, todos pagam em dia. E onde é que está o tal de déficit? Porra, velho, tinha que ser um petista pra dizer uma coisa dessas. A gente ouve esse papo de que a Previdência está quebrada, mas ela sempre pagou em dias. Cara, a Previdência está quebrada há tempo, como eu já mostrei nesse vídeo. A única forma do governo conseguir pagar é se endividando cada vez mais. Por isso que você nunca viu a Previdência deixar de pagar ou atrasar. Ela paga, mas faz isso com dinheiro que consegue vendendo sua dívida a um juros altíssimo. São os famosos títulos da dívida. Faz o seguinte, abre o Google, digita série, dívida histórica, BCB, Banco Central do Brasil, né? Aqui você pode abrir aqui, olha, o segundo link mesmo, né? É o link do site oficial do Banco Central do Brasil. Deixa eles carregarem aqui, como o site que é tudo do Brasil demora, né? Mas aqui vai ter opção para você baixar esse arquivo zip aqui. Você baixa, né? Salvar ele. Aqui tem uma planilha, né? Dentro do arquivo zip você encontra uma planilha. A gente abre. E nessa planilha você pode comparar todo o endividamento do Brasil, desde o começo da gestão petista até o final, né? Com base nessa planilha do Banco Central, eu pude fazer essa imagem mostrando como o Brasil se endividou no período do PT, para refutar o mito que o Brasil estava uma maravilha na gestão Lula. Se o Brasil ia tão bem, por que se endividou tanto? Será que todo esse período foi prosperidade real ou foi, na verdade, endividamento? Mas, voltando ao Paulo Paim, não é de se surpreender que um senador não saiba disso. Afinal de contas, é um senador petista. Se fosse verdadeiro o déficit, como eles falam, nós teríamos trilhões de déficit. Pelo contrário, se cobrarem os que devem e fazer uma administração rígida, nós vamos chegar mesmo até 1 trilhão de superávit. Déficit. Cara, é um ignorante total, não sabe nem falar a palavra déficit. Tinha que ser um petista mesmo, né? O cara ainda fala que teria 1 trilhão de superávit. Bicho, de onde é que esses esquerdistas tiram esses números, hein? Será que é da bunda? Né? Aqui no Nordeste nós temos um termo para esse tipo de gente, a gente chama de brucutu, né? O brucutu fala uma coisa que outros esquerdistas também repetem, né? Que o problema da Previdência é os grandes devedores. Basta cobrar de quem deve a Previdência que nós resolvemos o problema. Mas será verdade mesmo? Aqui eu tenho uma lista dos 500 maiores devedores da Previdência. Uma lista publicada pela Procuradoria-Geral da Fazenda. Você encontra fácil essa lista, basta pesquisar no Google. Eu baixei essa lista e fiz algo que eu nunca vi ninguém fazer até hoje. Eu vejo muitos repórteres falando a respeito dessa lista, muitas matérias, mas eu decidi baixar essa lista, converti para uma planilha do Excel, né, para ficar mais fácil de entender essa lista tão grande, né, e comecei a analisar. Primeiro eu descobri que tem um erro.
não tem 500 devedores nessa lista, mas 499, hein? Um erro da Procuradoria-Geral da Fazenda, né? Talvez esteja faltando lá alguém com os meus conhecimentos, né? Segundo, eu criei essa coluna aqui na letra D chamada Status, onde eu passei a analisar a situação de cada uma dessas empresas. Bem, para analisar, vou te mostrar como foi que eu fiz. Basta você pegar aqui o CNPJ de qualquer uma dessas empresas, né? Deixa eu colar aqui, tirar aqui o ponto, os pontos, travessão, hífen, né? Então aqui você tem um CNPJ dessa empresa aqui, né? Acabei de copiar. Você abre teu Google, digita consulta CNPJ, entra aqui no site do Ministério da Fazenda, né? Site oficial do Ministério da Fazenda, cola o CNPJ que você pegou. Pô, tem código CAPTCHA pra mim? Beleza. Consultar. Pronto. Aqui você vê as informações da empresa, né? Aqui o nome da empresa, Aviação Aérea de São Paulo, né? Aqui a natureza jurídica da empresa, é uma sociedade anônima aberta, ou seja, é uma empresa privada, né? Só que o capital dela é aberto, pode ter sócios podem comprar, né? E aqui a situação cadastral da empresa, inapta, tá vendo? Essa empresa, gente, que eu pesquisei, eu não sei se vocês sabem, mas é a famosa VASP. Todo mundo sabe que essa empresa está falida. Eu pesquisei várias empresas, né? Eu pesquisei as 20 primeiras e eu reparei nisso, né? Das 20 que eu pesquisei, 6 estão falidas. E aí você vai cobrar de quem? A empresa nem existe mais, de quem é que tu vai cobrar, cara? 2 delas estão em recuperação. Das 20 que eu pesquisei, 2 estão em recuperação. Foi o caso da Teca e da Dedini, né? Ou seja, a empresa ainda existe, mas está com dificuldades financeiras. Se você obriga a empresa a pagar esses valores aqui, o que é que acontece? A empresa vai ter que demitir funcionários, vai causar demissão em massa, vai ter que vender o maquinário, deixar de produzir, vender terrenos para pagar uma parte do que deve efetivamente. Não vai pagar o débito todo, vai pagar uma parte do que deve, né? Com certeza o maquinário e aí vai ter que pagar os funcionários, não vai dar o valor todo que a empresa deve. Será que compensa? Será que compensa você fazer uma demissão em massa? Será que compensa a empresa deixar de produzir no país? Será que isso compensa pra gente? Não é? Outras dessas empresas, 5 das 20 primeiras que eu pesquisei, 5 são do próprio governo. Como você vê aqui, ó, Água e Esgotos do Piauí, município de Guarulhos, município de São Paulo. Então como é que funciona a lógica? É assim, o governo vai tirar do governo para pagar o próprio governo, é isso? Essa é a lógica dos esquerdopatas? Bem, talvez faça sentido na cabeça de um esquerdopata, na minha não faz, né? E 7 dessas empresas estão ok, ou seja, ainda existem, não são do governo e têm condição de pagar, né? Só que tem um detalhe, será que elas vão pagar imediatamente ou será que vai ter que colocar na justiça? Tem que ver isso, né? Você não pode simplesmente chegar lá e obrigar a empresa a pagar imediatamente, isso é um processo demorado. Será que a Previdência pode esperar isso aí? Essa é a questão. Se você pesquisar o restante das empresas, você vê que isso acontece. Tem várias empresas aqui municipais do próprio governo aqui, tá vendo, de Rondônia. Tem outras empresas que nem existem mais, né? Então a situação se repete. Mas vamos fazer uma mágica aqui, vamos fazer uma suposição milagrosa, miraculosa. Vamos dizer que todas essas empresas ainda existem. A gente estala os dedos e elas acabaram de existir, né? Voltaram a existir. Vamos dizer que todas elas têm condição de pagar, nenhuma delas está em recuperação. Vamos dizer que nenhuma delas é do governo, porque o governo cobrar do próprio governo para pagar o governo é coisa de louco, né? Vamos dizer que nenhuma delas é do próprio governo. E vamos dizer que todas elas querem pagar imediatamente, na hora, né? Transferência TED na hora, né? Quanto será que a gente conseguiria arrecadar, né? Bem, dentre essas 500 empresas aqui, que são os maiores devedores, a galera que mais deve, se você conseguisse cobrar de todas, fazendo nossa mágica incrível, você conseguiria 80 bilhões, 48 milhões, 775.510 reais e 9 centavos. Cara, isso não é nem um terço do rombo da Previdência. Nem um terço é. Então você tá vendo qual é o problema, né? E isso, eu repito, se você fizesse essa mágica é incrível, mas isso é loucura, isso não se aplica na realidade e você sabe muito bem disso, né? Na verdade, algumas matérias mostram que se você conseguisse cobrar não só dessas 500, mas de todas elas, né, você conseguiria em torno de 400 bilhões.
Só que aí que tá o problema. O que eu disse, eu repito, empresas falidas, empresas que são do próprio governo, empresas que não têm condição de pagar, um processo demorado que a Previdência não pode esperar, né? Mas ainda que você fizesse essa mágica que eu fiz aqui, esse exemplo que eu fiz milagroso, com todas as empresas, e não só com as 500, e você conseguisse arrecadar mais ou menos 400 bilhões, aí você pagaria pouco mais de 1 ano do rombo da Previdência. Depois, a Previdência quebraria de novo. E aí, você vai cobrar de quem agora? Então, cara, isso não resolve o problema da Previdência. Tem que cobrar? Tem, mas não resolve. Isso é apenas um paliativo.